Hoje a gente vai falar principalmente dos coeficientes, mas alguns lembretes aí pelo caminho também. Vamos lá começar pelos lembretes então. Na aula de quarta, né? Eu deixei dois exercícios para vocês, que era um para encontrar a equação da reta e a outra para verificar se um ponto pertencia à reta já de equação dada ali. Então, só para lembrar aqui, para nortear sobre o que a gente está falando, o primeiro caso aqui, ó. Em cada caso, encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos e eu coloquei aqui só o item A. O método que a gente viu foi lembrar aqui os pontos alinhados. Para pontos alinhados, o determinante é 0. Então, eu vou calcular o determinante com quais pontos? Esse ponto e um terceiro aqui, que eu vou chamar de ponto P, que é o x, y. É um ponto qualquer na reta. Então, o método basicamente é isso aqui. Colocar um ponto A, um ponto B e um ponto C aqui, que é desconhecido no determinante. Não importa onde eu vou colocar o x e y aqui, tá? Mas eu vou colocar primeiro. Então, x e y, depois 0, 2, que é o primeiro ponto aqui, e depois 2 e 3. E vou completar isso aqui com 1, 1, 1, 1. E aí, procedimento que a gente tem para determinantes, né? Repete as duas colunas, x, y, 0, 2, 2, 3, e vamos para as multiplicações. Então, eu vou fazer as três principais aqui, no sentido principal. E eu não vou riscar muito aqui, só para não ficar sobrecarregado, tá? Mas vou falando aqui as multiplicações que eu estou fazendo. Então, primeiro, no sentido principal, x2 e 1, né? Aqui, então vai dar 2x. Depois, y1 e 2, então 2y. E por último, 1, 0 e 3, dá 0. Né? Não preciso colocar, mas vou colocar o 0 aqui só para lembrar que eu fiz 3 multiplicações para um lado. Agora no sentido secundário, então vou multiplicar assim, tá? Aqui, aqui e aqui. Então, o primeiro, olha, do lado esquerdo aqui é 1, 2 e 2. Ficaria mais 4, né? Então, vou colocar menos 4. Depois, x, 1 e 3. Ficaria menos 3. Né? Mas vou colocar, ficaria mais 3x, então vou colocar menos 3x. E por último, y0 e 1 tem 0, né? Não preciso colocar, vai dar 0, mas vou colocar aqui só para conferir depois se eu preciso. Olha, que eu fiz 3 multiplicações no sentido principal e depois 3 multiplicações no sentido secundário. Agora eu vou agrupar tudo. E eu vi que teve gente que deixou assim, ó, tudo isso aqui igual a D. Né? Colocou o D aqui. Ou no começo, né? Colocou assim. D igual. E até o fim chegou D igual. Tá? Tá, que é o determinante. A gente não precisa desse Dzinho na equação mais, tá? Então não preciso ficar escrevendo ele até o fim, não. O principal aqui, ó, é lembrar que isso tudo é igual a 0, tá? E agora eu só vou agrupar x com x, y com y, né? Então, ó, tem 2x menos 3x. Isso aqui vai me dar menos x. Depois, 2y e só, né? Então, mais 2y. E agora o que não tem x é menos 4 igual a 0. Beleza. Era isso aqui que o exercício pedia, né? A equação geral da reta. Precisava continuar e fazer a equação reduzida? Não, tá? A resposta é isso aqui. O exercício pediu a equação geral da reta. Mas a gente viu como melhorar isso aqui, né? Então, só para exemplificar, já que a gente falou, eu vou encontrar a equação reduzida também, tá? Que seria isolar o y. Então, continuando aqui, ó, vai ficar 2y é igual a esse x vai ficar positivo e esse 4 também. Depois, o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então vai ficar y é igual a x sobre 2, tá? E aí tanto faz escrever assim, ó,
x sobre 2 ou 1 sobre 2 vezes x. Tá? Tanto faz, as duas coisas são equivalentes. X sobre 2 mais 4 sobre 2. Só que eu não preciso deixar 4 sobre 2, né? Eu consigo dividir isso aqui. Então, em vez de deixar 4 sobre 2, eu vou dividir e vai ficar 2. Beleza. Então, essa aqui é a equação reduzida. Que não estava pedindo exercício, foi só um extra. Ele estava pedindo essa equação aqui, que é a geral. Beleza? Então, basicamente, o principal da última aula era isso aqui que vocês tinham que conseguir fazer. Dúvidas? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, primeira coisa era encontrar a equação da reta. E olha a informação que a gente tinha. Ó. O problema é, quando a gente for contextualizar isso aqui um pouquinho, é lembrar do que nós fizemos pensando no procedimento. O procedimento aqui foi, eu tinha 2 pontos, encontrei as equações. Né? Então, se eu tenho 2 pontos e quero achar a equação, dá para usar esse método aqui. Então, se eu tiver só um ponto, já ferrou, não dá mais isso aqui, né? Na questão 2, era para verificar se esses pontos aqui, ó, tinha um ponto A, B, C, D e E, passavam por essa reta se x menos 5y menos 3 igual a zero. Eu não vou fazer todos, vou só dar um exemplo aqui de como é feita essa verificação. Né? Verificar se um ponto está na reta é, eu não vou desenhar a reta e ir lá tentar marcar os pontos para ver se aquilo ali, se o ponto vai estar em cima da reta. Né? Isso vai dar muito trabalho. Já que eu tenho a fórmula e tenho as coordenadas, é só verificar se aquele ponto está ali ou não. E aí como é que eu faço isso? Substituindo os valores. Né? Eu vou testar aqui, por exemplo, o ponto E. Então, para o ponto E, que é menos 1 e 19 sobre 5, como é que ficaria esse teste? Eu vou substituir na minha fórmula, que é 6x menos 5y menos 13 igual a zero. Então, no lugar do x e do y, eu vou colocar os valores que eu tenho. Né? Eu não vou colocar aqui igual a zero. Vou colocar aqui só igual. Que eu vou ver se vai dar zero ainda. Né? Então, ó, vou substituir 6 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o valor da coordenada, que é menos 1, menos 5 vezes o y, que é 19 sobre 5, menos 13, e vou ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Aqui ó, é 5 vezes 19, depois divide por 5 de novo, né? Eu não preciso multiplicar por 5 e depois dividir por 5 de novo. Posso simplesmente cancelar. Então o que vai sobrar aqui? Como é negativo, vai sobrar menos 19. E por último, menos 13. Né? Então, ó, eu tenho aqui menos 6 vezes menos 1, 5 vezes 19 sobre 5, menos 13. Né? Então tem aqui. Como é tudo negativo, eu só somar, né? 6 mais 19 mais 13. Aqui é tudo negativo, né? Então isso que vai me dar 38, que não é zero. Né? Lá na minha fórmula fala, ó, tudo isso aqui igual a zero. Ou seja, não cumpriu a condição que eu tinha lá no começo da minha fórmula. Na fórmula falou que tinha que dar zero. Eu substituí aqui, não deu zero. Conclusão, ponto E, eu vou escrever assim, ó, E não pertence, que é o Ezinho cortado, à reta. Tá? Vou colocar R de reta. Beleza? Então, E não pertence à minha reta R. Então, a verificação era só isso. Substituir deu zero, está na reta. Não precisa nem desenhar para saber disso. Substituir não deu zero, não está na reta. Beleza? Alguma dúvida até aqui?
Então, esse foi o que a gente trabalhou na aula passada, basicamente, né? Encontrar a reta e verificar se tinha alguns pontos nela, sem precisar ficar calculando um monte de determinante, já que a gente tem uma fórmula. Hoje a gente vai falar da inclinação de uma reta, tá? E alguns coeficientes que ela tem. Então, do mesmo jeito que lá na fórmula de Bhaskara a gente tinha os coeficientes, né? O A, o B e o C, a gente usava aqueles valores na equação do segundo grau. Na equação da reta, cada termozinho daquele que está com x, que está com y, que está sozinho, tem um significado, e aí a gente vai tentar interpretar qual o significado desses valores também, tá? Então nós vamos começar falando sobre a inclinação da reta. Sempre que a gente for medir, falar, olha, qual que é o ângulo, qual que é a inclinação da reta? Que ângulo que eu vou considerar, né? A inclinação da reta é medida em graus, né? Então, se eu falar, olha, uma reta tem inclinação de 45 graus, de 30 graus. Então, sempre que eu falar de inclinação, é quantos graus que a reta está em relação à horizontal. E aí, como é que a gente vai medir isso aí? Eu sempre vou contar esse ângulo a partir do eixo x. E aí eu vou contar aqui no sentido anti-horário até chegar na minha reta. Tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro caso. Nesse caso aqui, tem o eixo x aqui. E aí eu vou contar no sentido anti-horário até chegar na minha reta. Né? Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo alfa. Tá? Por que é importante saber isso? Porque quando eu tenho aqui uma reta, coloco ela no plano, com a horizontal ela forma 4 ângulos. Né? Forma um ângulo aqui, outro ângulo aqui, outro ângulozinho aqui e outro ângulo aqui embaixo. Né? São 4 ângulos. Qual desses que eu vou considerar? Eu vou considerar esse que eu acabei de escrever. A partir do eixo x aqui, eu vou considerar, vou contar aqui do eixo até minha reta no sentido anti-horário. Então, esse ângulozinho aqui, que é a inclinação dessa primeira reta R. Aqui embaixo agora, nesse caso, olha, aqui está o eixo x, né? E aqui está a minha reta azul. Então, eu vou contar do eixo x no sentido anti-horário, né? Sempre começando aqui da parte positiva, né? Do meu eixo x e vou no sentido anti-horário até a minha reta. Então, esse ângulozinho aqui, que é o ângulo de inclinação da minha reta, tá? E não esse aqui de baixo, não é esse aqui de baixo, sai? Não é esse aqui de baixo, não é esse outro e não é esse outro aqui também, tá? Tomem cuidado com isso. Então, é o que eu marquei de vermelho aqui, que é o ângulo de inclinação da minha reta. Então, aqui vocês viram que é um ângulo maior que 90 graus, né? A inclinação dessa reta aqui. Pode acontecer da reta ser vertical, como é esse caso aqui. A reta é vertical, então o ângulo aqui eu já sei que ela é 90 graus, né? E quando a reta for paralela ao eixo x, a gente vai falar que esse ângulo de inclinação aqui é zero. Tá? Então, se ela for paralela ao eixo x, a inclinação é nula, é zero. Então, não tenho inclinação aqui. Beleza? Aqui, o principal é saber por onde contar esse ângulo e não considerar ângulos errados na hora de fazer as contas. Beleza? Alguma dúvida? Continuando, então a gente já sabe onde marcar a inclinação da reta, né? O que ângulo que a gente está falando, sempre que eu falar que a reta tem tal inclinação, a gente vai dar um nomezinho a algo relacionado a esse ângulo, né? A gente sabe que cada ângulo tem um seno, um cosseno e uma tangente, né? Isso não muda. Então, se o ângulo é 30 graus, independente da situação que eu estou analisando, ele tem um seno, um cosseno e uma tangente, fixo para 30 graus. A gente vai usar, que vai aparecer nas nossas equações também, o seguinte. A gente vai chamar de coeficiente angular ou declividade, é importante gravar esses nomezinhos aqui, tá? Então, coeficiente angular ou declividade. Então, primeira observação aqui, ó. Declividade
é diferente de inclinação, tá? Inclinação. Isso aqui é mais questão para não confundir isso nos textos, tá? Dos problemas. Então, declividade a gente vai chamar de coeficiente angular e usar a letra M para representar isso, que é a tangente do ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? É a inclinação, tá? Então, inclinação em graus, né? 30 graus de inclinação, 50 graus de inclinação, 120 graus de inclinação, isso aqui é a inclinação da reta. A declividade é o coeficiente angular, é um número, tá? Então, não tem unidade de medida, é um númerozinho, 100 graus, sem nada, então 1, 2, 3, 4, 5, esses são os coeficientes angulares, beleza? E aí, então, para cada reta tem uma inclinação, né? Tem um grauzinho lá que ela forma com horizontal. E aí a tangente desse ângulo a gente vai chamar de coeficiente angular. Não é tão difícil encontrar esse valor, tá? Mas ele é muito útil, pode facilitar bastante a nossa vida. Vamos ver aqui como é que ele vai influenciar para a gente. Ó, a gente vai considerar o sentido da reta sempre da esquerda para a direita, tá? Então, se eu perguntar assim, ó, uma reta é crescente ou decrescente? Vocês vão olhar da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente lê em português, né? Então, da esquerda para a direita, a gente vai olhar o desenho para ver se ele está subindo ou se está descendo. Então, no primeiro caso aqui, ó, da reta R verde, eu tenho uma reta crescente, né? Então, ó, o que eu tenho aqui? O que eu vou lembrar? R crescente. R crescente e o M é maior que zero. Então, coeficiente M, só vou usar para o coeficiente angular por enquanto, M, tá? Se eu não falar o que é, a letra M é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? A tangente desse ângulozinho aqui, ó. Será importante para a gente saber que número que é e se ele é positivo ou negativo. Tá? Então, ó, se ele é positivo, se M é maior que zero, a reta é crescente. Tá? Se a reta for decrescente, no caso da reta roxa aqui, olha, a reta é decrescente, o M é negativo. Tá? Então a gente vai achar para esse caso aqui valores de coeficiente angular negativo. Quando a gente começar a fazer os cálculos, vocês vão ver essa diferença entre os números. Tá? Aqui na reta azul, a reta é perpendicular ao eixo x. Tá? E aí, não sei se vocês lembram lá do ano passado, M não existe. Tá? Nesse caso aqui, por quê? Porque não tem tangente de 90 graus. E aqui, por último, quando a reta é horizontal, M é zero, R é horizontal. Beleza? Paralela ao eixo X. Então a gente tem esses 4 casos aqui. E aí, às vezes, eu consigo resolver um problema só de saber o sinal desse númerozinho aqui. Tá? Por exemplo, se for para identificar a equação de uma reta e eu tenho o desenho. Às vezes eu não preciso fazer conta nenhuma, só de lembrar se o M é positivo, se é negativo, o que acontece, eu já consigo matar aquela questão ali. Então, a gente vai treinar bastante isso aqui. Beleza? Mas não precisa ficar tentando lembrar tudo agora não. Com calma a gente vai trabalhando nesses conceitos aí, fazendo alguns exercícios. Na prova, eu ainda vou pedir para vocês falarem sobre isso aqui também um pouquinho. Tá? Então, podem ir com calma. Como é que eu faço para calcular isso aqui? Vamos para o cálculo então. Eu falei o seguinte. Eu disse que o coeficiente angular, colocado CA, que é o M, ele é a tangente do ângulo alfa, que é a inclinação da reta. Então eu vou contar essa inclinação a partir do eixo X até a minha reta, né? Nesse caso aqui já está em destaque, ó, 60 graus no primeiro caso e no segundo caso aqui, ó, 30 graus. Então eu já tenho
as minhas inclinações e quero a declividade, ou seja, o coeficiente angular dessas retas. Como é que eu faço para calcular isso aqui então? Eu preciso saber a tangente, né? Então no primeiro caso aqui, M é a tangente de 60 graus. E no segundo caso, M é a tangente de 30 graus. Então se eu tenho o desenho, se eu tenho aqui o ângulo já em destaque, para eu saber o coeficiente angular, eu preciso somente lembrar quanto que é essa tangente aqui. E aí, da onde que eu vou tirar essas tangentes? Três opções, né? Primeira opção, o problema vai dar no texto alguns valores, tá? Vocês já viram isso, é bem comum às vezes aparecer assim, ó, use tangente de algum ângulo igual a tanto. Use, né, no exercício já vai te dar uma tabelinha de valores. Para alguns ângulos notáveis, é importante tentar lembrar isso aí, principalmente para ganhar tempo, né? E em outros casos, a gente faz uma calculadora mesmo, tá? Então, essas são as três possibilidades para encontrar esse coeficiente angular. E aí, como é que eu faço aqui? Nesses casos aqui que são ângulos notáveis, eu vou usar da minha tabelinha mesmo, tá? Então, quem lembra aí? Alguém lembra quanto que é a tangente de 60 e de 30 graus? De 60 é raiz de 3 e de 30 é raiz de 3 sobre 3. É isso? Isso. Exato. Você é louco? Então, ó, de 60, raiz de 3, e de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, os coeficientes angulares aqui, ó, foi bem fácil calcular, só lembrar lá da tabelinha, né? Raiz de 6 sobre 3 e raiz de 3 para os 60 graus. Beleza? Então, esse é o primeiro caso, né? Que você já sabe um ângulo. Então, aqui, qual é a situação? Eu já sei o ângulo. Opa. Eu sei o ângulo e quero descobrir o coeficiente angular. Então é fácil, né? Então vou lá, colocar na minha calculadora ou usar uma tabelinha para concluir isso aí. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Então já sei encontrar meu coeficiente angular. O nome é estranho, mas é bem mais fácil usar do que ficar lembrando esses nomes. A segunda situação. Cadê? Que eu não tenho ângulo, eu tenho a reta aqui. Consigo achar uns pontos, tem a minha reta, mas não tem um ângulo. E aí como é que eu faço para calcular isso aí? Né? Ó, para achar esse ângulo aqui, eu vou fazer um desenho só para justificar da onde que eu estou tirando essa ideia. Tá? Ó, vamos pensar nesse triângulo aqui. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui é o meu ângulo. Esse ângulo, ó, percebam que esse ângulo é o mesmo desse. Ó. Né? Então, se eu calcular para esse ângulo aqui de baixo, eu também estou fazendo lá para de cima. Vale a mesma coisa. Então, eu vou fazer de baixo aqui, porque forma um triângulozão. E aí, ó, quanto que mede aqui? Vamos colocar... Lembra que eu falei, sempre que eu tiver um desenho, tenta preencher o máximo, né? Então, vamos preencher aqui. Quanto que mede aqui, ó? Daqui até aqui. Na vertical. 3. 3, né? Ah, eu não sei o que é 3. Como é que eu posso chegar nesse 3 aqui? Posso contar no meu desenho, né? 1 para cima e 2 para baixo. Ou pensar no seguinte. Eu poderia pensar assim, ó. Que aqui é 1. Vou fazer o de cima menos o de baixo, tá? Então, é 1 menos 2. Beleza, então tem aqui que é 3. Vou colocar assim, ó. E na horizontal, vou pensar a mesma coisa, né? Na horizontal é fácil, né? Também já está do 0 para o 3. Né? Então, é fácil saber aqui. Do 0 para o 3 dá 3. Então, vou colocar aqui 3 menos 0, que dá 3. Então, ó, eu tenho 3 na vertical e 3 na horizontal. Pensando que aqui é o meu ângulo alfa, ou lá em cima, que é o mesmo ângulo, né? Como é que eu calculo tangente? Tangente não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, aqui ó, vai ficar 3 sobre 3, que dá
1. Ah, preciso fazer todo esse desenho aqui, esse esquema, encontrar o triângulo aqui e calcular? Essa é uma das formas, tá? Se para você for mais fácil desenhar, pensar nos tamanhos e calcular a tangente, beleza. O problema é, se não tiver o desenho, você vai ter que fazer. E se os valores forem muito distantes, né, pode ficar ruim de enxergar isso aí. Então, ó, a gente vai usar esse argumento aqui, mas eu não vou desenhar todas as vezes. Tá? Olha o que eu fiz aqui. Ó. Vou colocar aqui, vou chamar esse ponto aqui de cima de A e o de baixo aqui de B. Então, olha o que eu fiz aqui. Para achar esse primeiro 3, eu usei o x do A menos o x do B. E para achar os valores aqui na horizontal, opa, aqui é o contrário, né? Perdão, aqui é y, né? Y do A menos o y do B. Então era 1, que é o y do A, menos 2, que é o y do B. E na horizontal, usei o valor do x, né? X do A, que é 3, menos o x do B, que é 0. E aí, na hora de dividir, eu dividi esses dois valores. Né? Então, em vez de pensar tudo isso aqui, a gente vai fazer uma cópia disso. Em vez de pensar em fazer sempre assim, observar o desenho, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pensar em uma formulazinha para calcular isso aqui. Primeiro eu vou limpar aqui. Então sempre que eu quiser calcular o coeficiente angular, eu vou nomear os meus pontos, né? Então aqui é o ponto A, x3y1, e aqui embaixo o ponto B, x0, y-2. A gente vai usar a expressão m é igual a... E aí eu vou subtrair, tá? Sempre o y primeiro, que são os valores da vertical que a gente fez, né? Para dar o cateto oposto. Então eu vou fazer y do A menos y do B. Então é y menos y sobre x do A menos x do B. Então y menos y sobre x menos x. E aí, ó, faz diferença eu trocar o A com o B aqui em cima, começar com B com A? Não, tá? Só que é o seguinte, se eu colocar A e B em cima, embaixo tem que ser na mesma ordem, tá? Primeiro o A e depois o B. Se eu fizer assim, ó, coloquei ali, em cima eu coloquei um valor do ponto A, depois do ponto B. Embaixo eu quis começar pelo ponto B. E depois do A, isso aqui vai dar errado. Tá? Então se eu fiz YA, YB, embaixo eu vou fazer igual. XA, XB. Tá? Só lembrem-se disso. Então, Y sobre Y e X sobre X. Eu poderia escrever essa formulazinha aqui assim também, ó. M é igual a delta y sobre delta x, tá? Então é a variação do y dividido pela variação do x. Quem achar mais fácil escrever assim, pode também. Só que eu já prefiro colocar o que eu vou ter que substituir, né? Então, y do a menos y do b, x do a menos x do b. Que foi o que a gente já fez, né? Eu apaguei para reescrever aqui organizado. Então, eu vou colocar y do a, que é 1, menos y do b, que é menos 2, dividido pelos valores do x, que é 3 do A menos 0 do B. Né? E a gente já viu que isso aqui dá 3 sobre 3, que é 1. Então, ó, nesse caso aqui, o coeficiente angular da reta R é 1. E é isso. Então, ó, esse valor aqui vai ajudar muito a gente. Tá? Por isso que é importante saber calcular ele quando eu tiver dois pontos. Então, no primeiro caso, eu tinha um ângulo e descobri o coeficiente angular usando a tangente. Então, lá falou, olha, 60 graus. Então, quanto que é o coeficiente angular? Raiz de 3, porque era a tangente. Então, eu tinha um ângulo e descobri a tangente. Na segunda situação, eu tinha os pontos e calculei essa tangente usando as coordenadas. Né? Então, sempre vou usar y do A menos y do B, x do A menos x do B. Vou dividir. Nesse caso aqui deu 1. Até aqui. Dúvidas?
Ainda tá tranquilo. Professor, só uma dúvida. Se nesse caso aí eu alternasse, o meu resultado não seria o mesmo, seria? Se eu Vai. colocasse menos 2 menos mais um e zero menos mais 3, ia ficar 3 sobre menos 3, não seria não? Não, eu vou trocar os valores. Tá? Então, só fechando aqui, ó, o coeficiente angular é 1, eu posso usar esse método. Ah, mas eu fiz diferente, eu comecei pelo ponto de baixo aqui. Né? Então, como é que ficaria? Eu vou trocar a ordem ali, vou colocar do ponto B, menos 2, menos, aqui é sempre menos, tá? Menos é da fórmula. Então, esse menos que eu coloquei de vermelho aqui, ó, é o da fórmulazinha. Aqui é menos e aqui também é menos. Esse menos vermelho sempre vai ter, que é o da fórmula. Então, ó, menos 2 menos, agora o valor de cima, né? Menos 1, né? Ou, como o Vander disse aí, eu posso colocar menos mais 1, que dá na mesma, né? Menos 1 sobre, embaixo ficaria o contrário. Então não é 3 menos 0, é 0 menos 3. E aí ficaria menos 3 sobre menos 3. Tá vendo que os sinais ficam iguais de novo? Aí quando eu divido isso aqui dá Ah, eu não tinha parado pra pensar nisso. novamente, tá? Então tanto faz a ordem, eu só não posso misturar. Coloquei AB em cima, tem que ser AB embaixo. Coloquei BA em cima, tem que ser BA embaixo. Então não posso trocar isso aí não, senão aí sim vai ficar errado. O sinal vai ficar trocado do que deveria ser. Então a segunda situação aqui é, tem os pontos, descobre o coeficiente angular. Para que isso aqui me serve? Eu consigo descobrir quanto que é o ângulo, ó. Quanto que é o ângulo alfa aqui, ó. Vou colocar de verde aqui. Se o coeficiente angular é 1, quanto que é o ângulo? Alguém saberia me dizer? 45. 45. Tá? Por quê? Da onde que eu tirei esse 45? Porque... Então, o alfa é 45. Porque tangente 45 graus é 1. Tá? Então, ó, eu descobri a tangente. 1. Que ângulo que tem a tangente é 1? Né? E aqui eu sei que é um ângulo menor que 90 graus. Né? Então, o desenho dá para saber. Então, eu sei aqui que o ângulo é 45. Então, dá para voltar também. Se eu tenho um ângulo, eu consigo o coeficiente angular. Se eu tenho um coeficiente angular, eu também consigo o ângulo. Tá? Vocês já devem ter feito isso, mas depois eu mostro para vocês na calculadora como é que faz isso aqui. Né? Por exemplo, se eu tivesse calculado o coeficiente angular, tivesse dado 0,37. Eu não tenho a menor ideia de cabeça que ângulo que a tangente é 0,37. Tá? Mas aí, com a calculadora, a gente consegue descobrir isso fácil. Segundo caso aqui, ó, vou seguir o mesmo esquema. Né? Vou olhar aqui quais pontos eu tenho. Eu tenho aqui o ponto A, que eu vou marcar aqui em cima, que é x1, y2. E o ponto aqui de baixo, 0, 0. Né? Que é o ponto B. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Eu poderia, aqui ó, tá bem claro o desenho, né, ó, do triângulo retângulo. Poderia calcular a tangente do ângulo aqui também, né, nesse caso aqui. Mas eu vou usar a expressão que dá na mesma. Então, ó, aqui é o seguinte, o M é igual eu fiz lá no outro caso, y menos y, né, então y menos y, e aí é um dual do B. Depois x menos x. E aí toma cuidado para não trocar, colocar o x em cima e o y embaixo também. Então nesse caso aqui o coeficiente angular é y menos y, então é 2 menos 0, sobre 1 menos 0. 1 menos 0. Então m é igual 2 sobre 1, que é 2. Esse aqui é o coeficiente angular. Beleza? Então, ó, nesse caso aqui já era um caso que eu não conseguiria, só usando a minha tabela trigonométrica lá, descobrir que ângulo que é, né? Ah, que ângulo que a tangente é 2? Então, nesse caso aqui, eu não conseguiria descobrir. Mas, como a calculadora
seria possível fazer isso aí. Tá? Então, só a título de curiosidade, seria 63,43 graus aproximadamente aqui. Beleza? Então, o que a gente acabou de fazer foi encontrar o coeficiente angular a partir de duas situações. Então, no primeiro caso, a gente viu duas situações para encontrar o coeficiente angular. Primeira situação, eu tinha um alfa, e aí eu descobri o m. Segunda situação, eu tinha os pontos, e aí a gente descobriu o m, né, que é o coeficiente angular. O terceiro caso é esse aqui, que eu tenho a equação, e aí a gente vai descobrir o m. Então, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz no outro exemplo. Eu vou justificar aqui, né, eu vou mostrar... por que não mostra o caminho curto logo? Eu vou mostrar da onde que eu estou tirando essa afirmação, e aí depois vai ficar fácil. Quando eu tiver... Vocês vão ver que o jeito mais rápido é o terceiro, quando eu tiver a equação. Não tem desenho nenhum, né, da onde que eu vou tirar esse coeficiente angular. Faz o desenho, uma opção. Né? Não tem ponto nenhum. Segunda opção, usa os pontos. E aí o que eu vou fazer aqui, tá? Então, se eu tenho a equação, eu poderia pensar o seguinte, vou fazer aqui uma tabelinha com os valores dessa equação. Preciso de dois pontos, né? Como a gente acabou de ver no outro exemplo. Preciso de dois pares, x e y. Então, aqui eu vou escolher os valores que eu acho mais fácil, né? Por exemplo, se eu colocar x0, fazer conta com 0 é fácil, né? E 1. Pode ser qualquer valor, tá? Vou colocar 0 e 1 porque é fácil calcular com isso. Então, eu vou substituir. Y igual a 5 vezes x menos 2. Então, é 5 vezes 1, né? No lugar do x, menos 2. Então, 5 vezes 1, 5 menos 2, 3. Então, aqui eu tenho y igual a 3. No outro caso, é 0. Né? Então, vai ficar y igual a 5 vezes 0, que vai zerar, né? Menos 2. Então, y igual a 0 menos 2, menos 2. Então, se o x for 0, o y é menos 2. E se o x for 1, o y é 3. Então, pronto. Eu tenho dois pontos. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então, eu posso calcular o meu coeficiente angular igual a gente fez no outro caso. Beleza? Então, eu encontrei pontos da reta, eu só tinha a fórmula, né? Só a equação. Eu encontrei dois pontos, não marquei no desenho, igual no outro caso, mas com esses pontos eu consigo usar a expressão m, é y do A menos y do B, porque agora eu tenho o A e o B, né? Sobre x do A menos x do B. Então eu consigo substituir esses dois valores aqui. E vai ficar o seguinte, m é y do A menos y do B. Então vou colocar aqui menos 2 menos 3. Depois, x do A menos x do B. Então é 0 menos 1. Então eu tenho o seguinte, o m é menos 5 sobre menos 1. Então meu m é 5. E aí, então eu posso substituir os valores e encontrar esse coeficiente, ou tem uma outra sacada. Qual seria? Para não ter que fazer todo esse cálculo aqui, eu disse que com a equação seria a forma mais fácil de encontrar. Em vez de fazer tudo esse conta aqui, todas essas contas, qual seria a forma mais fácil de encontrar? Alguém tem alguma ideia aí? Eu acho que já pode jogar direto na fórmula, sem precisar da tabela. E aí quanto ao M, aí eu não sei. O que tem de semelhante com o meu resultado e com a minha fórmula lá?
O número 5? O número 5. Né? Já estava lá escrito. Então, eu posso encontrar os pontos ou fazer o desenho, como eu disse, né? São caminhos para encontrar esse coeficiente angular. E aí eu vou substituir na minha formulazinha de sempre, do m aqui, achar. Ou, quando eu tiver a equação reduzida, eu não preciso calcular esse coeficiente angular. Né? Se eu tiver a equação reduzida, o número que acompanha o x é o coeficiente angular. Tá? Então, às vezes, eu encontro a equação. Se eu tiver a equação, não preciso calcular o coeficiente angular de novo. Tá? Então, vou deixar isso anotado aqui. Somente na equação reduzida. Tá? Na equação reduzida, o valor que acompanha o x é o coeficiente angular, que a gente está chamando de m. Né? Então, na equação reduzida, e só na equação reduzida. Tá? Vou colocar aqui isso em letras maiúsculas, porque só vale na equação reduzida. Tem que ser reduzida. Tá? Se tiver de outro jeito, já não vale. E o que é a equação reduzida? Só organizar na tela aqui. Então, ó, na equação reduzida, o que é a equação reduzida? A gente viu que, lá no primeiro exemplo, encontrei a equação geral igual a zero. A equação reduzida é, pensando no que a gente já fez, ela tem o seguinte característica. Ela é sempre y sozinho, só o y. Não pode ser 3y, não pode ser 2y, não pode ser menos y, tá? Tem que ser o y sozinho, igual ao restante. Tá? Então, essa aqui é a forma reduzida da equação. Então, se a minha fórmula estiver assim, eu vou olhar para o número que está com x, pronto. Esse aqui é o coeficiente angular daquela reta. Tá? Então, e aí o que eu sei? Eu sei que a tangente, né, do ângulo que a reta vai formar com o eixo x é 5. E só olhando para esse número aqui, ó, o coeficiente angular é 5. Vocês saberiam dizer se a reta é crescente, decrescente, vertical ou horizontal? Vamos ver se vocês lembram o que a gente falou no outro slide. Se o coeficiente angular... Acho que é crescente. Exato. Crescente porque é positivo. Crescente porque é positivo. Aqui é fácil lembrar, né? Positivo para cima, negativo para baixo e zero horizontal. E a reta vertical? A reta vertical não tem, tá? Então, quando não tiver, a gente sabe que ela é vertical. Beleza? Então, ó, só pela fórmula aqui, ó, no próximo exemplo, então, quando eu tiver uma equação, pedir o coeficiente angular, eu já vou saber que é 5, sem precisar fazer todo esse rolê aqui, né? Então, eu já sei que o coeficiente angular é 5. Além disso, que mais de informação eu tenho? Que a reta é crescente e que esse 5 indica a tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo horizontal. Então aqui, ó, só um esboçozinho para ter uma noção de como é que seria, ó. Não sei onde é a reta, posso estar desenhando no lugar errado aqui, tá? Então, aqui é a minha reta, tá? Então eu já sei que a reta é crescente, né? E a tangente desse ângulo alfa aqui é 5. Se eu sei a tangente, eu consigo descobrir qual é o ângulo também, tá? Não é um enfoque aqui, mas depois eu mostro para vocês como é que descobre esse ângulo aqui. Beleza? Então, ó, se eu tenho a equação, como eu disse para vocês, vai ser o jeito mais fácil. Né? Então, se eu tenho a equação reduzida, por exemplo, vou voltar lá no primeiro exemplo. Cadê? Um monte de coisa hoje já. Ó, aqui no primeiro exemplo, que é a equação reduzida, né? Ó, y igual a x sobre 2 mais 1. Ou, como eu disse, poderia ser escrito também, né?
1 sobre 2 vezes x, mais 1 não, mais 2, né? Então, ó, qual que é o coeficiente angular dessa reta aqui? Não precisa fazer tabela, não precisa calcular nada, tá? Só olhar aqui, ó, o m é 1 sobre 2. Pronto. Esse é o coeficiente angular da reta, né? Que ele indica que ele é a tangente da inclinação daquela reta lá. Então, esse númerozinho aqui, por que ele é coeficiente angular? Coeficiente porque ele é um número que multiplica uma das letras aqui na nossa equação. Tá? Todos os números de uma equação a gente chama de coeficiente. Tá? Então, tem o coeficiente do x, o coeficiente do y e o independente que está sozinho. Então, coeficiente porque é um número, né, que está aqui na minha equação, e angular porque ele está relacionado ao ângulo da reta. Então, ele é o número que vai ajudar a gente a identificar qual que é o ângulo, qual que é a inclinação daquela reta lá. Então, nesse caso, é 1 sobre 2. Então, se eu tenho a equação, fica muito mais fácil aqui. Beleza? Então, a gente já viu os 3 casos. Quando eu tenho o ângulo, quando eu tenho os pontos, e aí eu vou usar essa formulazinha, né? E quando eu tenho a equação. Aqui eu descobri os pontos, para voltar no segundo caso, mas a gente viu agora que é só olhar na equação o número que está com x, na equação reduzida. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é o coeficiente angular da reta S? Né? Isso aqui se encontra no terceiro caso. Então, eu não posso ir na pressa lá e falar, o m é o número que está com x aqui, ó. Easy. Menos 6. Errado, tá? A observação que eu deixei lá no outro slide, e vocês vão poder observar depois, é a equação tem que estar na forma reduzida, tá? Então, não posso simplesmente olhar o número que está com x ali e falar que ele é o coeficiente angular, não. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é dar uma organizada na equação. Então, se a minha equação é 2y menos 6x menos 2 igual a 0, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou isolar o y. Tem que estar y sozinho, igual ao restante. Então, eu vou colocar aqui 2y é igual. Então, esse menos 6x vai ficar mais 6x e esse menos 2 vai ficar mais 2. Esse 2 vem para cá dividindo. Então, vai ficar y igual a 6x sobre 2 mais 2 sobre 2. Né? Ou pode colocar tudo em uma fração só. E eu tenho então que y é igual a 6 por 2 dá 3x e 2 por 2 dá 1. Então, aqui é a minha equação reduzida. Então, vou olhar aqui na equação reduzida. Quanto que é o coeficiente angular? É o coeficiente, é o número, né, que está com o x. Então, aqui eu já sei que o m é 3 e não menos 6 se eu tivesse olhado direto aqui, ó. Eu ia cometer esse erro. Beleza? Então, se eu tenho a equação, é facinho achar esse coeficiente, que é 3. Então, do coeficiente eu consigo achar o ângulo. Eu sei se a reta é crescente ou decrescente. Por exemplo, aqui, ó, 3 é positivo, então a minha reta é crescente. Então, se eu tivesse que identificar entre outros gráficos aqui, né, eu saberia que minha reta é o que está crescente. Qual que é o ângulo? Né? Depois a gente vai ver como é que faz para descobrir qual que é esse ângulo aqui. Até aqui. Dúvidas? Ou ainda está bem tranquilo? Tá joia até agora. Beleza. Só foi muita coisa, né? Muita informação. Parece que eu já falei mais do que o normal. Mas bem tranquilo. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o coeficiente linear. Tá? Esse caso aqui é mais simples até do que o outro. Tá? Só que é um outro coeficientezinho que indica alguma coisa sobre a reta. O coeficiente angular indica o ângulo, né? Está relacionado ao ângulo de inclinação da reta. O coeficiente linear está relacionado a outro aspecto. Mas a gente só tem aqui alguns minutinhos, então não vou falar sobre isso hoje. Tá? Então, para a próxima semana, a tarefa de vocês até ser terça-feira é dar uma revisada nisso aqui,
tentar entender direitinho o que é o coeficiente angular, para quando a gente for usar, já tá tudo na ponta da língua. Beleza?